Vamos acompanhar agora a nossa segunda palestra da noite. É um imenso prazer participar do Congresso Internacional de Direito Público, que vem sendo realizado entre os dias 16 e hoje, 18 de junho, e é um prazer enorme ter sido consultada pelo professor Igor Pinheiro a propósito da viabilidade de participação desse congresso. É uma imensa alegria participar. A Faculdade SES vem realizando um trabalho que eu admiro há muito tempo. Tenho amigos que já no início do SERS entraram como beneficiários da seriedade do trabalho desenvolvido, e é com extrema alegria que hoje estou aqui com vocês. Hoje não foi exatamente um dia muito calmo em nosso país, e acredito que é mais uma experiência no sentido de que nós precisamos trabalhar com conhecimento, nós precisamos trabalhar com técnica. Vivemos numa época em que o jurista, o profissional do direito, o estudante do direito tem uma demanda de compromisso e de responsabilidade à qual ele não pode renunciar. Então, um congresso internacional que integra saberes de diversos países sobre tema tão importante como combate à corrupção, mecanismo de efetividade de atividade estatal em meio a uma pandemia que ameaça a vida não só dos brasileiros, ou seja, não é uma dificuldade só do nosso país, é uma dificuldade que o mundo inteiro vem enfrentando, e é de fato uma oportunidade que nós temos em um congresso dessa monta de desenvolver discussões que podem produzir resultados, os quais ajudem na tentativa de superar uma parte do caos que nós vivemos. E aí eu me refiro, por vezes, a um caos administrativo, um caos social, um caos político, que nos coloca como profissionais do direito diante da demanda de analisar tecnicamente, comprometido com o interesse da sociedade, aquilo que de fato pode levar à melhoria das condições dos cidadãos. O tema que me foi atribuído foi o princípio da consensualidade e o acordo de não persecução civil. Um mecanismo que foi introduzido pela chamada Lei Anticrime, a Lei 13.964, que foi um presente do dia 24 de dezembro de 2019, e que trouxe uma série de mudanças e principalmente consagrou a possibilidade de consensualização na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Quando a gente fala de acordo de não persecução civil, de fato vem à tona a discussão a propósito da consensualidade, além de outros aspectos, o aspecto relativo ao direito sancionador, o aspecto relativo a dentro do direito sancionador, a questão da improbidade administrativa e como isso vem sendo normatizado na nossa realidade. Especificamente em relação à era da consensualidade que nós estaríamos vivendo atualmente, eu gostaria de fazer algumas observações. Existe uma tendência recente no direito público contemporâneo de identificar a origem do direito administrativo com uma ideia de autoridade autoritária. E dentro dessa perspectiva, a atividade unilateral do Estado por meio da administração pública, ela estaria vinculada a uma ideia de sacrifício de liberdade, a uma ideia que equivale à diminuição de direitos individuais dos cidadãos. Nos últimos anos, a gente percebe muito claramente que tudo que se relaciona com unilateralidade de atuação por parte do Estado, com imperatividade da força da administração pública, e mesmo quando não no exercício da função administrativa propriamente dita, mas em atividades de controle preparatórias de procedimentos judiciais, de natureza judicial, ou mesmo em procedimentos judiciais, a coisa ficou meio mal vista.
Então, o que eu gostaria primeiro é de enquadrar a edição de uma legislação de acordo de não persecução civil numa realidade jurídica contemporânea em que se passou a reforçar a crítica à atividade unilateral, equivalendo isso, de fato, a um Estado autoritário, equivalendo essa realidade a um limite de liberdade que não seria razoável dentro do momento do século XXI, já na segunda década. Então, não seria, de fato, uma época para se viver sob a égide de uma força vinculante obrigatória do Estado. Tem um livro do João Batista Moreira Gomes, que é um juiz federal, em que ele falava, olha, é preciso da gente sair da rigidez autoritária para que nós possamos chegar à flexibilidade democrática. Então, a ideia de que na unilateralidade não há democracia, na unilateralidade o que há é autoritarismo, é algo que está, de fato, na base do surgimento de figuras jurídicas como o Acordo de Não Persecução Civil. E isso fica muito claro na medida em que a Lei Federal 13.655, de maio de 2018, estabeleceu no artigo 26 da LIMBIT a possibilidade de se firmar termos de compromissos de ajustamento de conduta, então, celebrar compromissos de ajustamento de conduta, sempre que fosse necessário reduzir incertezas, solucionar conflitos, diminuir litígios. E isso, de certo modo, é uma baliza para o ordenamento jurídico brasileiro desde então. Então, a ideia de um compromisso que é acordado surge muito evidentemente como um espaço, uma alternativa, um mecanismo principal de atuação que até então não era consagrado no ordenamento. E mais, nós temos que pensar que a Lei 13.655 alterou ao que antes a gente chamava de Lei de Introdução ao Direito Civil, ao Código Civil, e que passou a ser chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque claramente trouxe normas relativas ao direito público. E dentre as normas do direito público, a gente destaca essa ideia de que é preciso consenso. Quando se fala em consenso, o que se está reforçando? Está se reforçando a redução do autoritarismo, uma busca por respeito às liberdades individuais, a necessidade de você fazer uma convergência de vontade sem a administração estar numa posição superior em face daquele que é atingido por suas atividades. E isso não só em relação às atividades administrativas propriamente ditas, mas também em relação aos órgãos, inclusive órgãos constitucionais, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, que exercem competências relativas à função de controle. Então, quem exerce função de controle, quem exerce função administrativa, passa a se orientar pelo paradigma do acordo, passa a se orientar pelo paradigma efetivo de ter que buscar a vontade de quem se relaciona com o Estado. E além dessa característica que nos coloca, o Estado não faz sozinho, o Estado não age com imperatividade, o Estado busca quem vai ser afetado por sua ação, o Estado vá até a empresa, vá até o cidadão, inclua a manifestação dele, ouça, negocie, faça-se acordo. Além disso, nós temos uma outra tendência, que é uma restrição em relação ao poder punitivo do Estado. A gente percebe claramente na doutrina do século XXI que no direito administrativo e no direito público como um todo, surge uma vertente que fala, a gente precisa entender o poder do Estado sancionar como um poder uno. Porque, na verdade, na nossa realidade, e imaginemos o que acontece por vezes nas realidades de corrupção, estabelecendo uma hipótese, infelizmente não rara no Brasil, alguém paga uma vantagem indevida para conseguir um benefício fora das regras vigentes e vinculantes da atividade administrativa. Alguém paga propina para o processo passar na frente, para ter uma vantagem numa licitação, para conseguir a resposta de alguma questão relativa a um concurso público. Isso, infelizmente, não é algo raro na nossa necessidade. Esse tipo de corrupção sistêmica
que afeta como um todo os diversos poderes do Estado é algo comum. Numa realidade como essa, a gente pode ter várias esferas controladoras atuando. Eu posso ter uma primeira esfera, que é a esfera judicial de natureza penal, levada à frente pelo Ministério Público com a legitimidade, a titularidade do MP para que ocorra a persecução penal. Eu posso identificar aí a quebra da moralidade administrativa qualificada por uma desonestidade dos envolvidos, que coloca em jogo o respeito às relações de natureza administrativa que exigem algum tipo de comprometimento com valores éticos básicos, e esse desrespeito nos leva a sanções da Lei 8429, previstas no artigo 12, e algumas daí consequentes. Então, a gente tem de suspensão de direito político, pagamento de multa civil, proibição de recebimento de subvenção e vantagem, proibição do direito de participar de licitação e contratos. Daí pode decorrer, dependendo da qualificação do ato de improbidade, da condenação, também uma consequência relativa à inelegibilidade, e aí a inelegibilidade já regulada pelas normas de direito eleitoral, mas é todo um universo que é diferente do universo penal. No universo penal, eu tenho a infração a um tipo penal, que foi uma descrição colocada na lei de natureza criminal, de uma conduta que foi tão grave no descumprimento daquilo que se exige de um cidadão, que levou à previsão daquilo como um crime ou como uma contravenção, e em alguns casos, e na maioria deles, com possibilidade de restrição do direito fundamental mais nobre, que seria o direito de ir e vir. Isso na persecução penal. Na persecução já da lei de improbidade administrativa, a pessoa quebra a sua conduta moral nas relações sociais, político-administrativas, no tocante à honestidade e à ética com a coisa pública. E aí não vem a prescrição, você pode perder o seu direito de ir e vir. Vem a prescrição, você pode perder os seus direitos políticos, você pode perder o direito de receber vantagens da administração, você pode receber outras restrições que não são simples restrições de natureza patrimonial e que não chegam a ser uma restrição como a restrição que decorre da pena de natureza criminal. E aí nós temos uma terceira esfera, que é a esfera disciplinar, porque os agentes públicos envolvidos, ou seja, o agente público que tenha de fato recebido o dinheiro indevidamente para que quem não devesse inicialmente fazer jus àquele benefício, passasse a fazer jus àquele benefício, esse agente comete uma infração. E, a meu ver, uma infração de natureza gravíssima e que justifica, inclusive, o rompimento do vínculo funcional. Esse exercício do poder disciplinar na própria esfera administrativa caracteriza o exercício do dever-poder de fiscalizar o comportamento daqueles que integram o quadro de pessoal do poder público, de verificar quais são as condutas descritas como infracionais e, diante de prova da autoria e da materialidade dessa conduta infracional, que ofende os deveres funcionais. Aí nós não estamos falando mais da pessoa como uma cidadã que tem que agir moralmente pela ética pública. Nós não estamos falando mais da pessoa como um membro da sociedade que não pode praticar um crime. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de um servidor que tem um vínculo funcional. E aí incide nessa circunstância a penalidade cabível, que pela descrição da gravidade do exemplo seria, por exemplo, a pena de demissão. Ainda incidem outras searas de controle, como, por exemplo, Tribunal de Contas em relação a determinados atos, que poderão aplicar as penalidades, multa, de acordo com as competências previstas no ordenamento jurídico, e sem mencionar a possibilidade de responsabilização patrimonial que se diz de natureza civil, que implica o dever de quem causou prejuízo à administração pública, de fato, indenizá-la pelos prejuízos causados por aquele comportamento. Então, veja, normalmente a gente imagina, diante de um determinado fato, só em relação ao quadro de pessoal da administração, a possibilidade de 4 ou 5 esferas punitivas: penal, improbidade, fiscalização pelo Tribunal de Contas, poder disciplinar e responsabilização civil. Fora isso, nós ainda precisamos analisar os efeitos da prática corrupta do ponto de vista de quem está fora dos quadros do Estado. E aí incide a possibilidade de se fazer aplicar, por exemplo, a lei anticorrupção de 2013,
que estabeleceu uma série de determinações incorporando a ideia de responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas em relação à prática de determinados atos. Então, as esferas de punição, elas são múltiplas, elas são diversas. E aí surge, no século XXI, a demanda por se compreender isso de um modo mais sistêmico. E compreender de um modo sistêmico é um desafio que, de fato, a gente verifica que o nosso ordenamento brasileiro não enfrentou. E a gente descobre que não enfrentou quando a gente olha as legislações, né? A lei anticorrupção, ela surge depois das manifestações de junho de 2013, de afogadio e sem nenhuma preocupação de interseção, de intercambiamento e de fazer logicidade, articulação, coordenação com outras legislações, com a lei de improbidade administrativa, com as competências dos tribunais de contas. Então, você começa a verificar que as legislações vigentes no Brasil, em matéria de sancionamento, que é necessário em face da prática corrupta, que infelizmente nós temos hoje como regra em boa parte dos órgãos e dos diversos poderes. Hoje a gente percebe claramente que não existe nem órgão, nem poder que seja completamente infenso e indene de possibilidade de investigação no tocante a desvios éticos em relação aos valores que decorrem da própria Constituição, que encontram fundamento naquilo que a sociedade espera de qualquer que seja o agente público. E isso porque a corrupção ela adquire uma estruturação de natureza moral, de natureza cultural e incorporada nas esferas privada e pública. Essa disseminação de uma corrupção sistêmica que compromete, de fato, a saúde das relações privadas e das relações públicas em sociedade com o Estado, é algo que coloca a demanda por um direito sancionador. E aí é quase paradoxal quando um jurista analisa a realidade em que a gente vive é assim, nossa, a gente precisa sancionar, então vai editando lei que fala isso, edita lei que fala aquilo, e aí em alguma hora as pessoas dizem, mas isso está demais, isso vai paralisar a administração, isso vai parar a sociedade, isso enseja abusos, isso enseja algo que não é razoável. Vamos reduzir, vamos diminuir, vamos criar alternativa, vamos criar outras soluções. E uma outra observação que eu acho importante para a gente compreender o acordo de não persecução civil é entender que o direito punitivo ele tem um pezinho lá no direito penal. E a gente pensa por quê? Porque, vamos combinar, o direito penal, a ciência é linda. A prática do direito penal é um desafio, mas ciência, em matéria de ciência jurídica, o direito penal ele tem uma solidez, ele tem um arcabouço, ele tem fundamentos, ele tem discussões que são seculares, e que, de fato, permitem uma certa sensação de segurança por parte do jurista, por parte do operador do direito, e, querendo ou não, a natureza de quando eu vou punir, eu vou sancionar, quando eu vou sancionar, eu vou punir. O que eu faço quando eu demito um servidor? Estou punindo, direito penal está aqui, ó. O que eu faço quando eu suspendo direitos políticos e aplico multa e proíbo a pessoa de participar da licitação? Punir, direito penal. E a ideia que a gente percebe que a doutrina contemporânea tem na base dessa coisa de direito sancionador, a impressão que aí agora como doutrinador eu tenho, é de que vamos deixar o direito penal cuidar do resto, porque existe uma sensação e que, a meu ver, é extremamente não fundamentada, não tem lastro na realidade efetiva que a gente vive. E ela não tendo lastro, mesmo assim ela consegue um convencimento e ela fica no inconsciente coletivo de todo mundo, porque assim, o direito penal que é legal. O direito penal é bom, o direito penal que vai resolver. E quando a gente vê que o direito penal constrói a solução que é a reação mais grave que a sociedade consegue conceber diante dos comportamentos que a sociedade descreve como os comportamentos mais graves que se convenciona numa determinada época definir, porque aquilo vem como prática de crime, passa a ser definido como prática de crime. E é por isso que pode ir atrás do direito de ir e vir. Se a gente pega tudo que é concebido para isso, olha que coisa grave, eu vou diminuir a liberdade de locomoção da pessoa, vou acabar com ela. Eu vou restringir o direito de ir e vir, porque a pessoa cometeu um crime.
Se eu pego o que foi concebido para isso e estendo para improbidade administrativa, para relações funcionais, para comportamentos de empresas fraudulentamente na realidade em que atua, na verdade, eu não estou prestando atenção na especificidade da natureza jurídica, nas finalidades e no que eu quero proteger em cada esfera. Porque o que eu quero proteger, quando eu falo que eu posso prender alguém, é o fato de ele ter feito algo tão grave, tão grave, tão grave, que ele pode perder o direito de viver. Ele cometeu um crime. Quando eu falo que eu vou suspender os direitos políticos de alguém, é porque ele traiu a ética com a coisa pública de uma forma tão grave que ele precisa ser condenado judicialmente para a perda desse, que é um direito de natureza fundamental. E quando eu falo que um servidor vai perder um cargo, o que ele traiu não foi a sociedade em relação à ética que ela considera fundamental. Não foi, ele não incorreu num ato que é um ato definido como crime por essa sociedade em lei através do Congresso Nacional. Ele traiu a relação funcional, ele traiu a administração pública. Então, as repercussões vão ser só ali. Eu não posso sair estendendo a ideia de direito penal para todo o direito sancionador. E isso é algo que eu acho que a gente tem que ter cuidado, para que a gente não incorra em vícios que, a meu ver, vêm sendo adotados e se permite que tenham repercussão numa doutrina contemporânea que, se bem estudada e empregada, pode nos ajudar a evitar a esquizofrenia estatal de, diante de um mesmo fato, eu ter respostas absolutamente distintas, com convicções absolutamente distintas, por parte de quem tem competência para atuar nas diversas searas, a propósito dos próprios fatos. A gente pode diminuir a esquizofrenia estatal, a gente pode ter melhores resultados na realidade punitiva das diversas esferas, sem a gente levar tudo de uma esfera com determinadas peculiaridades para as outras, inclusive ignorando a natureza do que fundamenta o surgimento dessas outras esferas. Uma das coisas que eu gostaria que vocês compreendessem é que na improbidade administrativa nós estamos tratando de um microsistema que é de combate à corrupção e que é de tutela dos direitos coletivos. Depois de muita discussão, a gente pode dizer que a improbidade administrativa ela é uma imoralidade administrativa qualificada pela improbidade e o sistema, o micro-universo jurídico que é concebido na Lei 8429, ele serve exatamente para evitar que a desonestidade de pessoas naturais e físicas no trato com a coisa pública possam ter continuidade e trazer comprometimentos os mais graves possíveis. E aí, quando a gente percebe o que está por trás da improbidade, uma das coisas que não é difícil que surja como pergunta é: mas se eu estou falando de moralidade administrativa gravosa, agravadíssima pela desonestidade, se eu estou falando da traição da ética com a coisa pública, como é que você vai falar de acordos de não persecução civil? Por que você está falando aí de consensualidade? Porque consensualidade implica um mínimo de negociação. E como é que eu vou negociar com o imoral desonesto? Como é que a Limbit chegou aí com o artigo 26? Ou mesmo com o compromisso de natureza processual do parágrafo 2º do artigo 26? Como é que eu vou compatibilizar uma ideia de consensualidade, que seria a resposta a uma crítica à atuação unilateral do Estado, que é inerente a ela a necessidade de você negociar numa seara que é uma seara inegociável? Aí uma das coisas que a gente precisa entender é a história da indisponibilidade do interesse público. Toda vez que a gente fala em interesse público, as pessoas já falam assim: lá vem aquela palestrante de novo falar desse negócio de interesse público, que ninguém sabe direito o que é. A verdade é que identificar o que é interesse público, de fato, é um dos maiores desafios que a gente enfrenta na realidade administrativa. Não existe um único interesse público que você olha em qualquer realidade e fala assim: aquele é o interesse público, ele é indisponível. Não é bem assim. Definir o que é um interesse público é algo que você constrói a partir de uma realidade que é interpretada, e se é interpretada, ela é reconstruída, submetendo-a às normas cuja significação você também reconstrói. Porque a atividade interpretativa ela não é a tal subsunção sempre em todos os casos, como ilusoriamente durante muito tempo a gente pensou. Ainda mais num momento como o nosso, em que a gente começa com princípios constitucionais implícitos
passa por tratados ratificados pelo Senado, dá uma chegadinha pouca na lei e cai no universo dos atos regulatórios da administração, que nós vamos ver a importância deles em relação ao acordo de não persecução civil daqui um pouquinho. Mas o fato é que, diante dessa miscelânea do ordenamento jurídico, e que levou à mudança da própria noção de legalidade. Legalidade era cumprir lei, aquele treco que vinha do parlamento, ou seja, aquele diploma aprovado ou pelo Congresso, ou pela Assembleia, ou pela Câmara de Vereadores. A gente sai desse mundo que era só cumprir o que está na lei, o que é permitido na lei pode, o que não está permitido na lei não pode, estava tudo muito fácil, era basicamente interpretação de texto do segundo ano primário, né? E a gente cai numa realidade em que é preciso identificar o que era exigido dessa pessoa nessa licitação. O que era necessário nesse concurso público? Na hora de exercer o poder de polícia, podia ou não podia exigir que colocasse máscara? E não colocando máscara, pode aplicar a punição? No meio disso tudo, identificar qual é de fato a norma, ou seja, no meio de diversos instrumentos veiculadores de textos normativos. A gente extrair a norma é uma tarefa difícil, mas é a tarefa que a gente tem que fazer diante da realidade. Por quê? Porque é a partir dessa atividade hermenêutica que nós vamos identificar um interesse público que naquela situação é indisponível. E uma das coisas que se percebeu é que interesse público não é igual a interesse econômico-financeiro. Porque durante muito tempo, quando se falava assim, interesse público é indisponível, não pode ter acordo nem transação. A gente está falando de quê? Não pode ter audiência de conciliação dos processos, porque o Estado, quando tem que aplicar uma multa, não pode abrir mão dela. O que nós estamos pensando? Nós estamos pensando que interesse público é dinheiro de pagamento da multa. A gente reduz o interesse público a um aspecto que é um aspecto econômico-financeiro. E durante muito tempo isso valeu. Depois, em algum momento, alguém falou assim, mas interesse público é só dinheiro mesmo? O interesse público é atingir a finalidade que cada figura jurídica tenha se atribuído ou por sua natureza ou pelo ordenamento. E isso no direito sancionador é importantíssimo. Qual é a finalidade que eu quero alcançar com uma lei de improbidade administrativa que estabelece diversas sanções? Eu quero a probidade. Eu quero a honestidade no trato da coisa pública. Eu quero que a gente saia do caos de desvios que deixam o país e os brasileiros arrasados. A gente precisa ter um mínimo de regularidade e de ética em relação à coisa pública. Essa é a finalidade. E aí a pergunta que se faz é, como chegar aí? Porque eu posso chegar aí por diversos caminhos e chegar aí não é algo de que eu possa abrir mão. Ou seja, necessariamente conseguir que haja um respeito à ética pública e para isso se valer de um micro-universo sancionatório que integra combate à corrupção, que é a tutela da probidade administrativa, que é a tutela coletiva do patrimônio público, isso é uma finalidade da qual o poder público não pode se afastar. E não se afastar significa sempre agir unilateralmente? Significa sempre fazer um inquérito civil, um inquérito administrativo, apurar o ato, entrar com ação civil pública, entrar com ação civil de improbidade administrativa, requerer a aplicação das punições previstas na Lei 8429 e seremos todos felizes para frente sempre, porque as pessoas vão ser condenadas e aí elas vão aprender? É só a gente olhar a realidade administrativa e descobrir que não é sempre assim. Para começar, se vocês forem avaliar qual é o índice de sucesso das ações de improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público, dá vontade de chorar. Aí você fala assim, mas por que, professora, que acontece isso? Na verdade, eu tenho a sensação que a Lei 8429, que veio ali na década de 90, no início da década de 90, hein? Década de 90, impeachment, Collor, corrupção, o caçador de Marajá, que era Marajá, hein? Bom, então, vem essa lei como uma resposta e a ideia é assim, vamos acabar com isso tudo de errado que está acontecendo. Veja que toda vez que a gente age sob esse impulso não é boa coisa, mas enfim. Vamos acabar com tudo de errado que está acontecendo. Vamos editar uma lei que vai ser uma beleza. Ele vai ameaçar as pessoas, vai ser ótimo, e o poder vai ser do MP, e o MP vai arrasar. Vai ser um espetáculo essa lei. Aí edita a Lei 8429. O que a Lei 8429 fez? Vocês já lidaram com adolescente na vida? Toda vez que eu dou essa palestra eu falo. Adolescente é igual a banana. Se você aperta o adolescente demais, você fica só com a casquinha na mão, porque ele, ó, pula fora. Então, se você não negociar com ele dele na festa, 11 horas da noite, chegar às 3, falar que ele tem que sair às 8, chegar à meia-noite, sabe o que ele faz? Ele pula a janela à meia-noite e vai no camburão da polícia às 5 da manhã preso.
usando e consumindo drogas ilícitas no país. Então, é melhor negociar. A Lei 8429 recebeu que ela ia ser linha dura, que não ia negociar, que não ia salvar, que não ia ter nada. Ela foi lá no artigo 17 e falou que não ia ter transação em relação a atos de improbidade administrativa. E ela foi e descreveu assim: ato que leva a enriquecimento ilícito, ato que causa prejuízo ao erário e ato que ofende princípio da administração pública, tudo improbidade administrativa. E aí apertou muito a banana. Pensa, alguém que não cumpre uma determinada formalidade, sem exigir nada, sem exigir desonestidade, sem exigir qualificação, sem exigir nada. A pessoa responde por improbidade, perde direito político, tem que pagar multa, deixa de receber subvenção. Apertou muito a banana. E ficou com a casca. E aí começa a surgir as discussões. As discussões surgiram de forma sucessiva. E a jurisprudência cresce como? Restringindo o universo da lei de improbidade administrativa. E restringindo de um modo como a gente sempre faz, quando se tem o tal movimento pendular na legislação sancionatória do Estado. Então, tem muita corrupção, vou pôr uma lei péssima. A lei é péssima que persegue todo mundo, que acaba com todo mundo e que tem a ilusão de que vai acabar com toda a corrupção. Não funciona, aí eu vou flexibilizando na aplicação da lei, na interpretação, e aí ela vira nada. Ela vira nada, aumenta a corrupção, aumenta a lei, corrupção pouca, corrupção muita, lei pouca. Vira um inferno a realidade, quando a gente cai nesse movimento pendular. E, na verdade, o que eu percebo é que a interpretação dada pelos tribunais e a tendência da doutrina de nós temos que diminuir o âmbito de abusos na aplicação da lei de improbidade administrativa é uma resposta desde a redação literal originária do texto normativo da lei 8429. Porque esse texto normativo, a meu ver, já deu uma exagerada no processo. Hoje as coisas estão mais ou menos tranquilas. Então a gente já sabe assim, para ter improbidade com base no artigo 9º e 11, que é quando há enriquecimento ilícito de quem pratica o ato de improbidade, artigo 9º, e ofensa a princípios, e isso ser improbidade, tem que ser doloso. Eu nem vou discutir que no direito público a gente não sabe o que é dolo de direito e que no direito penal eles têm correntes distintas. Não vou entrar nisso não, tá? Vou só falar que tem que ser doloso, tem que ter a vontade. Vontade de quê? Eu não vou perguntar se é a redação literal do ato de improbidade ou a vontade de desonestidade. Eu vou pular essa parte. Registrando que eu tenho até posição específica sobre isso num parecer da GE, que é o parecer 15.851. de 28 de fevereiro de 2017, parecer 15.851, de 22 de fevereiro de 2017, da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Mas o fato é que, em relação ao artigo 9º e o artigo 11, a gente já tem manifestação dos tribunais superiores, e especificamente do STJ, falando que é preciso que se tenha dolo, ou seja, vontade de praticar aquela conduta para que se tenha, de fato, a prática de ato de improbidade. Mas no artigo 10 nós temos modalidades culposas. O artigo 10 é um conjunto de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. E eu posso causar prejuízo ao erário sem má-fé e sem dolo. Mesmo que eu entenda que dolo não é má-fé, eu posso causar. Eu posso causar o descumprimento de uma formalidade sem nem saber que eu estou descumprindo aquela formalidade ao doar um bem, que é descrito como um ato de improbidade. E aí? Isso é improbidade ou isso não é improbidade? Existe a desonestidade aí presente ou não existe a desonestidade aí presente? Isso já é uma dúvida que vem sendo submetida aos tribunais. O STJ entende que o artigo 10 permite modalidade culposa e dolosa, e fica claro que o STF também, na medida em que, quando ele foi discutir a prescrição para o ressarcimento como dever em razão de atos de improbidade, ele falou, olha, imprescritível é o dever de ressarcimento de quem cometeu o ato de improbidade dolosamente. Quem cometeu culposamente submete-se a prazo prescricional, ou seja, ele admite que haja modalidade culposa de improbidade. Porque parte da doutrina, inclusive, afirma que modalidades culposas de improbidade, mesmo no caso do artigo 10, não existiriam. Então, vejam, vocês percebem que é assim, tudo é improbidade, um pouco é improbidade.
aqui tem que ter dolo, aqui tem que ter culpa. Aqui vai aplicar todas as sanções, não vai? Eu posso usar a proporcionalidade para não aplicar como a lei determina, cumulativamente todas as sanções do artigo 12? Posso. Com base em quê? E aí nós vamos crescendo e a gente vai dando uma esvaziada no poder punitivo. Porque se eu não vou aplicar todas as sanções, se nem tudo é improbidade, se só tem improbidade no caso do artigo 11 quando há dolo, e se dolo for necessidade de má-fé, aí complica mais ainda. Vocês percebem que a gente vai interpretando a lei de improbidade, vai diminuindo o poder sancionatório do Estado? E aí diminui o poder sancionatório do Estado e, curiosamente, começa a surgir na população aquela sensação assim, mas os atos improbos não sumiram, eles continuam aí, eles estão aumentando, mas eles estão piores. E o que a gente vai fazer? Qual é a realidade? A gente percebe que existe uma evolução histórica em relação à compreensão de como você reage a isso. E, inicialmente, de fato, a reação era ato unilateral, imperativo, praticado pelo Ministério Público, pela chamada pessoa jurídica interessada, que é aquela lesada pelo ato de improbidade, que poderiam, na esfera judicial, porque improbidade, tal como a responsabilização penal, é uma forma de sancionamento que exige, originariamente nos termos da Lei 8429, a atuação judicial, porque é necessária uma ação efetiva, e os atos praticados para que se chegue a essa ação são atos unilaterais, de quem tem a competência para interpor essa ação, Ministério Público e pessoa jurídica lesada, e aí pode ser município, Estado, União, inclusive pessoa pública ou privada, que tenha sido lesado, então pode ser desde o CAD, o Banco Central, até a Petrobras, até o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, pessoas jurídicas privadas lesadas, integrantes da estrutura administrativa do Estado. E aí se indaga, é só essa a forma? Começa a surgir na legislação a ideia de negociação punitiva. Então, existem esferas em que a gente pode negociar punitivamente. Exemplo, esfera penal. Na esfera penal surge a colaboração premiada, Lei 12.850 de 2013. E na ação civil pública, originariamente, a Lei de Ação Civil Pública já admitia acordo em relação à improbidade administrativa, tinha regra específica proibindo. Mas aí, no contexto contemporâneo, as pessoas começam a falar, olha, veja bem, olha o tanto de coisa que eu já contei para vocês. Tem a limite, falando de compromisso de conduta. Tem a possibilidade de consenso na esfera penal com a colaboração premiada. É verdade que a colaboração premiada, ela ganha força, a meu ver, com duas finalidades fundamentais. Melhorar o poder investigatório do Estado na esfera penal, na identificação dos ilícitos, porque a colaboração premiada ela tem claramente esse objetivo, obter dados que são relevantes, que ela não obteria de outras formas, ou seja, o Estado, através de quem investiga, consegue dados que quem investiga sozinho não conseguiria. E, para isso, dá-se uma série de benefícios. Então, essa negociação punitiva quer o quê? Melhorar o poder investigatório do Estado. E mais, quer, de certo modo, reconhecer um dos maiores problemas que a gente tem, que é o problema da carceragem, do sistema prisional. Colocar as pessoas dentro da prisão não necessariamente alcança a finalidade da punição que a sociedade quer quando restringe a liberdade de viver. Porque a sociedade quer tirar aquela pessoa para castigar e para ajudar que aquela pessoa, de certo modo, possa se reinserir. Não é para deixar ela morrer lá dentro da prisão, não. É para que, de fato, ocorra algum tipo de possível reinserção. E quando isso não é possível, começa a se pensar, mas então, o que eu posso fazer para atingir a melhoria em relação ao poder investigatório do Estado, aos problemas em relação ao sistema prisional? A gente pode adotar institutos como, por exemplo, da colaboração premiada. E aqui, numa simplificação rasa da complexidade que é estudar isso, e tenho absoluta noção em relação à matéria. Mas é só para vocês entenderem que isto é diferente do que ocorre com improbidade administrativa. Quando eu falo de trazer o acordo de não persecução civil, ou seja, o acordo que vai, de certo modo, tirar a pena, tal como prevista na lei de improbidade, em relação a quem comete o ato improbo. Quando eu prevejo isso, não necessariamente eu quero evitar que a pessoa seja presa, que improbidade não tem nada a ver com prisão.
Não necessariamente eu quero melhorar o poder de investigação do Estado. Eu posso querer atingir a finalidade. Qual é a finalidade da lei de improbidade? Educar as pessoas para que elas tenham mais ética pública e fazer com que elas arquem com as consequências dos seus comportamentos que já traíram a honestidade mínima no trato da coisa pública. E aí, quando a gente entende que este é o objetivo, a gente entende de onde vem a parte da lei anticrime, que é a Lei 13.964, de 2019, que altera o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei Federal 8429, e altera esse artigo passando a admitir que haja, de fato, o acordo nessa seara. Tem-se inserido o parágrafo 10º-A, que estabelece, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. O parágrafo 1º já ficou com a redação: as ações de que trata esse artigo, e aí é a ação ordinária de improbidade administrativa, admitem a celebração de acordo de não percepção civil nos termos da lei. Aconteceu algo, vou chamar de curioso, mas que na verdade é um problema, que foi o veto ao artigo 17A, que era o dispositivo que estabelecia as regras a propósito de como o acordo de não persecução civil ocorreria. Então, veio o parágrafo 1º do artigo 17, com a nova redação, e fala assim: pode ter consenso, acordo de não persecução civil, dos termos dessa lei. O parágrafo 10º-A do artigo 17 estabelece mais ou menos um marco temporal, eu vou falar dele daqui a um pouquinho, só que nos termos da lei do parágrafo 1º do artigo 17, não tem, porque não tem, o da lei não tem. Nos termos de qual lei? Não tem, porque foi vetada toda a regra relativa a como o Ministério Público poderia atuar, como as negociações deveriam ocorrer. E aí nós nos colocamos numa realidade que é uma realidade contemporânea comum, que é a da administrativização normativa de institutos de direito público. Já há algum tempo, a lei deixou de ser o único centro produtor de normas que vinculam as relações sociais, privadas e públicas, e as relações públicas. E essa perda de centralidade da lei, ela decorre não só dos problemas enfrentados pelo Poder Legislativo, mas pela própria complexificação das relações públicas e das relações sociais. Se a gente verificar hoje o que se discute quando se fala de improbidade administrativa, os aspectos técnicos controversos, eles são muito mais acentuados do que originariamente se concebia. E o que está em jogo em cada realidade também é muito controverso. Então, nós vamos falar que a improbidade contém, por exemplo, superfaturamento no contrato administrativo. Ok, pode falar que a superfaturamento leva a improbidade. Sim, isso foi na época do Covid. E se tivesse sido no dia 29 de março, em que o preço do álcool gel era 23, um vidrinho desse tamanho, paga 23 no vidrinho desse tamanho de álcool gel. Precisava de álcool gel nos hospitais. O álcool gel hoje é 6, e antes era 3. E a luva, que era 90 centavos? E de uma semana para outra passou a custar uma luvinha, a caixa vem com 100, uma luvinha passou a custar R$20. Esse superfaturamento é improbidade? Não é improbidade? O que é preço abusivo? O que é preço excessivo? Percebem a complexificação? A gente vive numa realidade onde as coisas, teoricamente, na letra da lei, parecem muito seguras. Até muitos autores que escrevem sobre a limite falam isso. A segurança que se imagina no mundo frio das leis, ela não existe na realidade administrativa. E não pude assistir, mas tenho certeza que todas as palestras trouxeram essa realidade, muito menos na realidade administrativa que hoje a gente enfrenta no ano 2020, com todos os problemas que uma pandemia trazem para a administração, para quem se relaciona com a administração. Então, essa dificuldade decorrente da complexificação das demandas, das relações, de tudo que está em jogo, torna a lei um instrumento que é um instrumento inadequado.
Porque a lei, ela é concebida para ter perenidade, para ter continuidade. Até porque a gente precisa de segurança jurídica, por isso que a gente edita lei. Só que ela não consegue aprisionar a realidade. Então, determinadas coisas que não podem estar nela, presas, fixas. E aí, onde que tem que estar? Quem está mais perto da realidade. Quem está mais perto da realidade? Órgãos públicos do executivo, que exercem função de controle, órgãos de natureza constitucional, independentes, autônomos, órgãos executivos, pouco importa. São essas as pessoas que estão próximas da realidade. São essas as atribuições, o feixe de atribuições. De fato, os órgãos que estão próximos da realidade. E é muito melhor que esses órgãos exerçam a normatização dessa realidade, que muda, que é complexa, que se altera de forma impensada originariamente em um texto legislativo aprovado pelo parlamento. E com isso a gente dá um pouco do poder de dizer o que vai ocorrer nas relações sociais e nas relações públicas para quem está dentro do executivo. Sem dúvida, algo muito perigoso, quando se trata, por exemplo, de competências relativas à improbidade administrativa, mesmo em se considerando que os órgãos em questão podem ser, por exemplo, o Ministério Público e podem ser órgãos da pessoa jurídica lesada, que a rigor quer ser indenizada pelo prejuízo sofrido. A gente sabe que não funciona bem assim. Nós vivemos numa realidade em que não dá para ignorar a captura de espaços públicos, inclusive em funções de controle, inclusive dentro de esferas administrativas fundamentais, por interesses que são privados, que são governamentais transitórios, que não correspondem ao interesse público, aquele que já é difícil identificar qual é. Então, ocorre por vezes a captura dos órgãos a quem cabe, a partir da inviabilidade de uma lei que normatize tudo, o exercício do poder normativo de determinadas situações, normatizar sobre isso com a imposição de uma captura por interesses que não são os interesses públicos. Aliás, uma das justificativas para a gente admitir a normatização na esfera administrativa é olhar para o Congresso Nacional e falar assim, bem, nenhum Congresso Nacional necessariamente legisla preocupado com o interesse público. Lá a gente tem tanto B que é uma loucura, né? Bancada da bala, da bola, dos boi. É muito bem. Não vou falar outra coisa que eu pensei, porque em trata de um congresso a gente mantém uma certa seriedade. Mas é bem demais, gente. E aí a gente pensa assim, isso ocorre só no Congresso Nacional? Não! Isso não ocorre só no Congresso Nacional. Isso ocorre no Congresso Nacional, isso ocorre na normatização dentro de órgãos de controle, inclusive dentro do Ministério Público. Ocorre dentro das pessoas jurídicas lesadas, que vão ter que exercer competência sobre essa matéria. E aí, quando a gente encara isso, a gente fala assim, como é que nós vamos normalizar isso dentro da legislação? Porque vetou o artigo 17A. E o que nós vamos tratar em relação a isso? Primeira coisa, a gente vai ter que reconhecer a necessidade de uma integração normativa. Segunda coisa, quem tem competência para atuar nessa seara vai precisar exercer poder normativo. Então, hoje a gente tem resoluções, a gente tem decisões, tem Ministério Público que optou, por exemplo, por fazer orientações normativas. Aprovou, por meio do seu Conselho Superior, diversas orientações normativas. Eu recebi, imediatamente antes de começar a palestra, as orientações normativas do Ministério Público da Bahia, não deu tempo de ler tudo. Mas tive acesso à resolução 1 de 2020 do Ministério Público do Estado do Pernambuco, Conselho Superior do MP do Estado do Pernambuco, que fez uma normatização sobre como fazer acordo de persecução, de não persecução civil. Por quê? Porque não tem na lei a orientação. E se não tem na lei uma competência que você deve exercer, é o que a gente chama de administrativização normativa de matérias, inclusive em se tratando de improbidade administrativa. E aí vale destacar, pelo CNMP, a resolução 179, que é de 2017, a resolução 118, que é de 2014, e o artigo 1º, parágrafo 2º, da resolução 179 de 2017, já autorizava os membros do Ministério Público a celebrar TACs no âmbito da improbidade administrativa. E aí eu falo, o Brasil é o Brasil e é cada vez mais que o Brasil e não é para amadores, né? Vocês guardaram que a lei que introduziu o acordo de não persecução civil é de 24 de dezembro de 2019. Vocês notaram que o acordo foi autorizado pelo CNMP em 2017? Aí vocês vão perguntar, mas como, se não tinha lei que autorizava? Lembra
não tinha nem a limite, que depois de maio de 2018 tinha limite, falando, pode ter um compromisso de ajustamento de conduta, e aí, de certo modo, essas resoluções como a do CNMP, e como milhares de outras resoluções que falavam de acordo sem nenhuma base legal, passaram a ter o fundamento no mínimo da limite, e a reserva legal estava ok. Mas, na verdade, antes da limite, antes de prever o acordo de não persecução civil na 8429 pela Lei 13.964, a gente já tinha resoluções afirmando a possibilidade de se fazer acordo. E aí, com base em quê? Com base na interpretação de que isso não era reserva legal absoluta, era preciso que a gente entendesse, a partir do atendimento do interesse público por uma via que não fosse unilateral, mas consensual, típica de um Estado democrático de direito, a consensualidade como possível, na medida em que ela já era possível na esfera penal, na medida em que na lei do CAD ela já era admitida, na medida em que na lei federal 12.846, lei anticorrupção, ela também já era admitida. Então, que não faria sentido não a admitir. Percebem que a realidade comeu a lei, né? A realidade veio e falou assim, vai ter, e teve, e aí veio a lei e falou teve. E agora tem. Então, agora vamos para frente. Tem algumas coisas que são mais ou menos pacíficas. O acordo de não persecução civil, ele é um compromisso de ajustamento de conduta, que é aplicável a quem possivelmente pratica ato administrativo, de improbidade administrativa, e pode versar sobre a imposição de uma ou algumas sanções previstas na Lei 8429. Dei uma conferida aqui, eu já estou chegando aos meus 40 minutos. Eu vou pedir só uma compreensãozinha de 5 minutos para que eu possa entrar nos aspectos controversos que eu acho importante. Quando a gente trabalha a ideia de acordos de não persecução civil, a gente está falando de compromisso de ajustamento de conduta, que tem as 3 fases clássicas de qualquer acordo: iniciativa, instrução e celebração do compromisso. Na iniciativa, a maior preocupação que a gente tem que ter é com o chamado Juliana Bonacorsi de Palma, tem uma tese de doutorado fantástica sobre isso, que ela defendeu em São Paulo. Existe um artigo também que eu menciono o trabalho dela, que é excelente, que se chama A Era dos Acordos. E esse artigo está publicado no site que tem meu nome, então é fácil vocês encontrarem. Se jogar assim, A Era dos Acordos, www.raquelcarvalho.com.br. A discussão mais complexa disso vocês vão achar lá, eu vou poder resumir aqui para tentar não ultrapassar tanto tempo. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha o consenso, a gente tem um espaço que é de discricionariedade, eu brinco que é uma criatividade jurídica de como fazer o consenso ser um modo de se atingir a finalidade daquele instrumento em vez da atuação unilateral. E todo lugar que você tem discricionariedade, que você tem um espaço de liberdade para escolher criativamente, juridicamente, o que será colocado, você margeia os limites da lei. Então, você pode chegar num ponto em que, em vez de uma atuação regular, você tenha um arbítrio. E para evitar isso, existem algumas exigências que elas necessariamente devem ser atendidas. Motivação e publicidade. Isso aqui é uma coisa que eu não podia sair daqui sem dizer. A gente vive um momento em que a gente tem que voltar às bases. Raquel, mas é discricionário, e daí? É o ato discricionário que precisa de motivação. Porque senão nós vamos transformar acordo de não persecução civil numa possível torção de braço em que a pessoa só firma o acordo para ficar livre de uma eventual ameaça que nem sempre tem pertinência. Então, nós precisamos estudar os fundamentos, nós precisamos definir o regime jurídico e a gente precisa de uma normatização prévia. E a cautela é mais importante exatamente pelo espaço de liberdade que é dado por quem pode firmar um acordo de não persecução civil, porque é titular da ação de improbidade administrativa. E nós não podemos esquecer da necessidade de observância de proporcionalidade na forma, tendo em vista que na nossa realidade administrativa, eu não posso transformar a escolha do consenso num modo de desrespeitar a exigência de que qualquer sanção precisa levar ao atingimento da finalidade, mas sendo a menos onerosa possível, mas não estabelecendo prejuízos que sejam prejuízos inadequados, que sejam prejuízos que não tenham pertinência. Eu gostaria de falar de 3 pontos controversos, em que há 2 correntes.
Em relação ao âmbito de aplicação do acordo de não persecução civil, no tocante ao tempo, existe uma corrente que fala que pode ser firmado extrajudicialmente aí na fase de inquérito ou judicialmente até a contestação, até em face do parágrafo 10A do artigo 17 da Lei 8429, e existem autores como Luciano Ferraz que estabelecem que até a contestação é o acordo de não persecução civil, mas depois da contestação você tem outros instrumentos que ele entende podem ser firmados. Termos de ajustamento de conduta, acordos substitutivos ou compromissos processuais. E aí ele se vale do artigo 5º da Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública, e dos artigos 26 e 27 da LIMBIT. Eu acho que não faz sentido de vista da posição do Luciano Ferraz. Nesse ponto, eu concordo com a corrente que fala que a gente tem que respeitar como limitação a contestação na ação civil de improbidade administrativa, e eu vou explicar por quê. O que a administração ganha com fazer uma negociação e entrar em relação à improbidade administrativa? Celeridade no atingimento da finalidade e evitar o desgaste de uma ação de improbidade administrativa. Não é razoável deixar uma ação de improbidade ir até o final, com recursos, com tudo, e aí só no final, quem pratica o ato improbo fala, agora eu quero fazer acordo. Agora quem viu que ele já está em vias de ser condenado em segundo grau, ele quer o acordo. Não faz o menor sentido. A ideia é economizar força, esforço e energia do Estado, atingindo a finalidade, sem mesmo ser necessário provar judicialmente, na esfera judicial, os pressupostos que são necessários para a condenação de quem pratica o ato de improbidade. Tem um livro que trata isso super bem, que é coordenador desse excelente, maravilhoso congresso, é o professor Igor Pinheiro, que tem um livro chamado Acordo de Não Persecução Civil, inclusive e-book, é fácil de vocês conseguirem, que eu aconselho muito. Se pergunta se esse acordo ele é obrigatório ou facultativo. Tem gente que fala que é direito subjetivo, que a condução preliminar ao ajuizamento da ação civil já tem que implicar numa negociação. Eu divido flagrantemente, eu acho que não faz o menor sentido, eu acho que ele é facultativo. Tem autores que escreveram sobre isso, Alden Barbosa Araújo, o próprio professor Igor, que fala que a aplicação é uma sanção. A aplicação do ANPC, Acordo de Não Persecução Civil, é uma opção, é uma alternativa que em cada caso vai ser analisada por quem tem a titularidade. Ser uma opção não significa ser arbítrio, é preciso motivar, é preciso identificar as corretas atribuições. E a última coisa que eu gostaria de dizer, em relação aos pontos controversos, é no tocante ao âmbito de aplicação do acordo de não persecução civil, internamente, considerando-se as sanções, então todas as sanções de improbidade previstas, se pode ter acordo de não persecução civil sobre todas, e do acordo com todas essas sanções em relação às outras esferas punitivas. No tocante ao acordo de não persecução civil, encarando-se as sanções do artigo 12 da Lei 8429, a gente percebe que tem muitos que claramente admitem tudo que tem a ver com patrimônio. Então, multa civil, dever de ressarcimento, são situações em que perda de bens e valores, quando eu falo de perda de bens e valores, de multa civil, de ressarcimento integral do prejuízo sofrido por quem foi atingido pela improbidade, sendo administração pública, em todas essas esferas eu estou falando de questões patrimoniais com repercussão. Então, é uma situação que vale a pena pensar num acordo de não persecução civil e que há uma adequação da natureza da sanção com o próprio acordo. Aí surge a dúvida em relação a suspensão de direitos políticos, perda do cargo, proibição de contratação ou de recebimento de subvenção. Eu vou separar perda do cargo, proibição de contratação ou recebimento de benefícios da administração pública dos direitos políticos. Porque direito político é muito difícil você estabelecer como objeto possível de uma negociação na medida em que claramente ele é um direito fundamental. E exige condenação judicial para que haja perda. Eu não acho que isso pode ser objeto de acordo de não persecução civil. Em relação à perda do cargo e proibição de participar de licitação, contratação, receber benefícios fiscais, etc., da administração, você só consegue que isso ocorra dentro de um acordo de não persecução civil se a administração for parte desse acordo. Porque se ela não for parte desse acordo, é inviável. Como é que você vai impor
que no caso de descumprimento, as consequências de um acordo que não a administração interessada participou esteja obrigada aos seus efeitos. Não faz o menor sentido. Há ainda algumas dúvidas que é preciso que a gente responda. Na próxima semana, para o pessoal do Congresso, eu vou escrever um artigo lá no Direito Administrativo para Todos, que é o site Carvalho.com.br. E eu gostaria só de terminar chamando a atenção para vocês para uma coisa, com a consensualidade e com o acordo de não percussão civil. Aqui a gente está diante dos mesmos desafios que a gente enfrenta no Estado. É preciso evitar captura, é preciso evitar desvio de finalidade, é preciso evitar conchavos indevidos, é preciso evitar que espaços punitivos sejam objeto de atuação política indevida e inadequada naquela esfera específica. É preciso que a gente evite uma esquizofrenia estatal de superposição de esferas punitivas, mas também é preciso que a gente não transforme o consenso numa renúncia confortável a deveres de agir do Estado. Acordos de não persecução civil e consensualidade não são panaceia, não resolvem tudo. Existem situações em que o Estado precisa agir unilateral e imperativamente. Existem situações em que o MP e a pessoa jurídica que é prejudicada com ato de improbidade tem que levar a ação de improbidade até o final, buscando a aplicação cumulativa de todas as sanções previstas na lei de improbidade. A gente não pode continuar aceitando que a interpretação do ordenamento jurídico se dê entre Auschwitz e pizza. A gente precisa achar um meio termo. Auschwitz é fazer qualquer punição um meio de acabar com o que não é nem sempre necessário se acabar. E pizza é fingir que as coisas não são graves e não exigem um comportamento imediato e grave. Entre Auschwitz e uma pizza, tem um caminho do meio que é a adequada aplicação do Instituto. Para isso, nós juristas precisamos estudar viabilizando a normatização devida, viabilizar a capacitação de pessoal, adotar medidas preventivas que evitem que tudo se transforme num grande simulacro. Muito obrigada pela confiança, pela presença. Foram em 50 minutos em vez de 40. Peço desculpas. Estou absolutamente às ordens. Quem tiver algum tipo de dúvida ou algum interesse, pode passar lá no Direito Administrativo para Todos, raquelcarvalho.com.br, ou mandar um e-mail, raquel@raquelcarvalho.com.br. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.